Bom dia a todos. Eu estou tomando nota do que ele falou aí para não esquecer, viu, gente? Não cheguei nesse nível ainda não. É para não esquecer mesmo, porque foi bem a calhar o que o Evangelho de hoje falou. Bom dia, tudo bem? Eu não tive a sorte de experimentar as cadeiras ainda. Fiz palestra sexta, fui fazer palestra hoje, gente. Assim não dá, né? Mas eu vou experimentar a próxima semana direitinho. Bom, gente, hoje a proposta é sobre um trechinho do Evangelho. Olhai os lírios do campo. Esse trecho do Evangelho, né? Eu peguei só essa frase, que nos diz muito já, e tem um pouco a ver também com o que o Evangelho de hoje foi lido, foi dito, né? E fala da providência, né? Providência divina, da fé, da esperança, né? De tudo aquilo que chega até nós e que muitas vezes a gente está com uma cegueira temporária, momentânea, uma cegueira do Espírito e não consegue ver as bênçãos que está sempre chegando para a gente, né? Sexta-feira falamos da parábola do cego de Jericó, que também tem tudo a ver, né? Porque não é a cegueira do corpo físico que Mateus está querendo falar. Ele está querendo falar para todos nós dessa nossa cegueira espiritual, né? A gente não consegue enxergar as bênçãos que chegam até nós todos os dias, todas as horas, mesmo quando o mal é o remédio, né? Você falou, mesmo quando o mal é o remédio. Às vezes o remédio é um pouquinho amargo, né? Mas a gente precisa tomar, né? Então hoje a gente vai tentar discursar um pouco sobre esse trecho, mas só que eu lembrei, ontem mesmo a gente estava, porque eu tinha um trabalho já preparado em cima somente desse trechinho. Mas eu lembrei uma coisa importante, que esse trechinho do Evangelho está inserido no Sermão da Montanha. Link, pode baixar só um pouquinho aqui, querido. Está dando, reverberando aqui. Beleza. Tá no Sermão da Montanha, né? O tão famoso Sermão da Montanha, né? E que está no Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. E o Sermão da Montanha é aquele êxide do Evangelho, né? Digamos assim, o estudo sistematizado, como nós temos o êxide da doutrina espírita, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita. Mateus fez um estudo sistematizado para os cristãos, para a humanidade. E como aquele Evangelho de Mateus é um Evangelho, como eu falei sexta-feira, bem didático, especialmente para o aluno, ele é bem preparadinho, tudo na sequência, tudo seguindo a sua sequência. E o Sermão do Monte está lá, bem no comecinho praticamente, depois que Jesus sai do deserto, daquele momento de reflexão, que sempre a gente vê em muitas passagens, sempre tem um deserto pelo caminho, né? A gente também, às vezes, passa sempre por um deserto para refletir sobre a vida, né? Acho que esse remédio, às vezes, pode ser chamado de deserto, né? Aquele momento em que a gente está mais introspectivo, né? Então, Jesus, depois que sai daquela passagem das tentações no deserto, né? Ele começa logo com o Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, que é um evangelho específico para o discípulo. Então é importante a gente entender o contexto, aonde está aquela mensagem, né? Então, para começar, vamos falar um pouco sobre o Sermão da Montanha, né? A gente escuta tanto falar, o tão famoso Sermão da Montanha, né? E é o conjunto, aqui eu fiz uma pequena definição, é o conjunto de ensinamentos principais, dos ensinamentos principais que Jesus deu aos seus discípulos. Ali, Jesus estava falando para o discípulo, não se engane, ele estava falando, embora tenha sempre aquela menção das multidões, mas como eu já disse aqui, as multidões não têm compromisso com nada. As multidões as multidões. O nome, quando fala multidões, está dizendo, é aquele grupo de pessoas que está ali porque achou a palestra interessante, gosta do palestrante, né?
vai lá no YouTube, assiste o Divaldo, assiste o Haroldo, acha bonito, até se emociona, mas depois passa, esquece. São multidões, né? Geralmente a gente vê muitos simpatizantes, por exemplo, vamos falar da doutrina espírita, né? Nós estamos aqui no Centro Espírita, então vamos falar da doutrina espírita. Muitas pessoas que quando chega algumas pessoas mais renomadas no meio espírita, como o Divaldo, aí você vê aquelas pessoas nas palestras, nos eventos, né? Mas depois você quase que não vê mais. Aí é como se fosse as multidões. Jesus se deparava constantemente. E, de certa forma, é por isso que ele falava um pouco com as parábolas, assim, meio fora do contexto da época, certo? Colocava um semeador jogando semente na pedra, jogando semente no meio do caminho, onde a terra é pisada, é dura, e o pessoal que é agricultor, ele vai dizer, mas como assim? Que semeador é esse que joga semente, estrói a semente assim, né, de todo jeito? Mas as parábolas tinham esse intuito de fazer com que as pessoas se inculcassem, mas espera aí, eu não estou entendendo. E os próprios discípulos de Jesus diziam, mas mestre, por que o senhor fala assim, dessa forma? As pessoas não estão entendendo nada, né? Mas tinha um intuito, era para que as multidões deixassem de ser multidões e passassem a ser discípulos. Aí ele explicava. Aí ele ia mais aprofundando mais, né? Essa é a proposta de Jesus no Evangelho, principalmente no Evangelho de Mateus, que tem aquela coisa bem sequencial, bem sistematizada. Então, esse trecho dos lírios, né, dos pássaros que estão nos céus se alimentando, ele está no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é esse conjunto de ensinamentos que Jesus preparou para os seus discípulos. O Sermão da Montanha mostra como nós, cristãos, devemos nos comportar, devemos viver. Então é importante que a gente estude o Sermão do Monte, né? E tem aqui um trechinho do tão famoso Mahatma Gandhi, né? Falando sobre o Sermão do Monte. Olha que interessante, porque ele é de outra religião, ele é, né, o hinduísmo, né? Ele é do hinduísmo, mas ele tinha um profundo conhecimento, uma pessoa que foi educada nas escolas inglesas, né? Então ele tinha um profundo conhecimento de todas as religiões, né? Estudou em boas faculdades. Então ele dizia o seguinte, que se toda a literatura ocidental se perdesse e se restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se perderia, nada estaria perdido. Então é a profundidade do Sermão da Montanha, que ali está todas as instruções que a humanidade precisa saber para uma vida melhor, para um mundo melhor. Então o Gandhi, ele deu essa declaração muito famosa e ele tinha a sua doutrina, a sua religião, mesmo assim ele falou sobre o Sermão da Montanha, né? Que na época, infelizmente, a Índia estava passando por uma situação em que os cristãos, né, estavam oprimindo os indianos, e mesmo assim ele falar essa declaração sobre Jesus, né, porque aqui ele está praticamente falando especificamente da doutrina do Cristo, né? Então, para que a gente possa situar, eu fiz assim um resumo rapidinho, para a gente saber o que tem no Sermão da Montanha, antes da gente começar a entrar especificamente no olhai os lírios do campo, né? Então, o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças, famoso, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, os mansos, os aflitos, e Jesus vai discursando com os seus discípulos, falando que aqueles que sofrem, eles têm uma esperança, uma função, um papel determinante muito grande naquelas pessoas que iriam se deparar com sofrimentos, artroses. Em nome do Cristo, eles iriam sofrer muito. Então ele estava preparando os seus discípulos, né? Que interessante que ele fala que os mansos herdarão a terra, já nessa perspectiva de que o mundo seria um mundo melhor, regenerado, mas que nem todos permaneceriam nesse mundo regenerado, somente aqueles que realmente tivessem com
uma postura adequada. Já falamos isso, que a roupa, né, nupcial, que é o nosso perispírito, ele vai ter que se preparar para participar desse grande banquete. Então não adianta tentar enganar, porque se você não tiver com o seu perispírito apropriado a viver nesse planeta melhor, você vai ser convidado a se retirar e habitar outras esferas adequadas ao seu nível evolutivo. Graças a Deus, pela misericórdia divina, existe uma chance de aperfeiçoamento, né? Então está lá, as bem-aventuranças, né? Toda essa lista aí de pessoas que são bem-aventuradas se tiver um certo comportamento perante a vida, principalmente perante os males da vida, que foi dito aqui, né? Os males da vida. E que se as pessoas não tiverem esse comportamento adequado, eles vão experimentar o pranto e o ranger de dentes, né? Como quem diz assim, eles vão ter que se retirar do planeta num determinado momento e ir para um planeta adequado à sua evolução. E isso vai causar, obviamente, muito pranto e muito ranger de dentes, né, para aquelas pessoas. Mas, dando sequência, ele fala para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ele vai discursando, né? Vós sois o sal da terra, mas se o sal se torna inóspito, o que ele pode salgar? Lembrando que o sal tinha uma função muito importante, não só de dar sabor, mas também de conservar, de não deixar com que as coisas se deteriorassem. Não tinha geladeira, não tinha freezer, né? Tinha que ser salgado mesmo, não é verdade? Então ele queria dizer: olha, vocês, os discípulos, vocês têm que dar sabor a essa causa. Tem pessoas que estão lá no trabalho, mas não está dando muito sabor, sabe? Você chega e, ao invés de sentir o sabor, o sal está meio que inóspito. Então a gente tem que ter cuidado. Aqui o discurso de Jesus era para o trabalhador, para aquela pessoa específica que estava no processo do discipulado. E ele tinha que ser como o sal. Aqui ele coloca o sal, a importância do sal, o equilíbrio que o sal mantém no nosso corpo, né? O sal mantém um equilíbrio. Se a gente tiver sem sal, a gente vai ficar o quê? Desidratado, né? Tem que equilibrar o sal e o açúcar no nosso corpo, né? Então, vós sois a luz do mundo. Quando você deixa de ser discípulo, você passa a ser apóstolo. Você sai do discipulado, a intenção do discípulo é se tornar apóstolo, deixar de ser aluno para ser professor, ajudar aquelas pessoas que estão chegando, que estão sofrendo, primeiro as multidões, convidar ao discipulado, participar do ESD, do curso do Livro dos Espíritos. Já começou as inscrições, né? Olha aí, gente, vamos colocar o nominho lá, porque tem que sair das multidões, sabe? Não dá para ficar só nas multidões. Tem que tentar fazer um esforço, porque esses cursos nos ajudam a nos compreender melhor, compreender a vida, compreender as situações, sabe? É fazer aquele esforço de sair das multidões e entrar no discipulado. E aqui ele estava falando para os discípulos, certo? O cumprimento da lei, ele fala no Sermão da Montanha sobre o cumprimento da lei. A lei vai ser cumprida, a lei é divina, né? E ele diz: não penseis que eu vim destruir a lei. A lei é divina, ela não vai ser destruída. A lei de Deus, ela é perfeita. Pelo contrário, eu vim cumprir a lei. Mas eles confundiam a lei, muitas vezes, com as leis dos homens, né? E achavam que tinha que ser aquele legalismo: não pode comer sem lavar as mãos, não pode fazer isso, não pode trabalhar no sábado, porque Jesus, olha, o homem é senhor do sábado. Eu não digo que você tem que burlar as regras, mas se for necessário você salvar um boi seu que acabou de cair no buraco no sábado, você não corre e não salva? Por que não salva uma pessoa? Uma alma, um ser vivente? Um boi é mais importante do que um ser humano? Então Jesus tinha só essas colocações, não é que ele queria transgredir aquelas regras daquela época. Não, porque ele sabia que era importante. As regras nos ajudam à disciplina, certo? E aí ele veio dar cumprimento, mas tem mais.
a nova justiça é superior à antiga. Claro que é. Sabe? Não se coloca vinho novo em vasilha de couro nova, né? Não se coloca vinho novo em vasilha de couro velho, porque senão arrebenta. O vinho vai fermentar. E aí o couro não aguenta. Não se coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque arrebenta. Não é? Ele não dizia isso? Então, olha as costureiras aqui, tudo lembrando aqui no tempo da mamãe, da vovó. Mas é porque não adianta você, para coisas novas, tem que ter lei. À medida que a humanidade vai crescendo moralmente, espiritualmente, eles vão poder dar mais condições de entendimento. Então, certas leis vai se tornando, porque são leis humanas, vão se tornando inadequadas. Certo? Então, porque concilia-te com o teu adversário enquanto está com ele a caminho. Amai os vossos inimigos e orai pelos vossos perseguidores. Porque antigamente, o que é que ele dizia? Ame o seu irmão, odeie o seu inimigo. Não, Jesus não, peraí. Ore pelo seu inimigo também. Leis novas para condições espirituais renovadas. Né? Naquela época era importante, na época de Moisés, que as pessoas pelo menos tentassem amar o seu igual lá, o seu companheiro, o seu irmão da mesma tribo, né? Porque já estava complicado de conciliar as pessoas da mesma tribo. Então ele queria pelo menos entender, olha, é seu irmão da mesma tribo, por que você está brigando com ele? Né? Mas não dava para chegar naquela época e dizer, olha, é seu inimigo, vamos amar. Não dava. Poxa, eu estou tentando ver se ele consegue amar pelo menos o irmão da mesma tribo, né? Então, o remendo de pano novo em roupa velha não combinava, né? A esmola em segredo, olha, né? Ele também trouxe essa orientação. Não saiba a sua mão esquerda o que a sua mão direita está fazendo. Se você quer praticar benevolência, se você quer praticar caridade, faça em segredo. Faça porque você quer ajudar. O Pai que tudo vê, que tudo sabe, vai entender, vai saber. Né? Não é? Outro dia o Lincoln trouxe uma palestra aí que o pessoal vai dando esmola, tirando selfie, né, Lincoln? Interessante, porque o pessoal quer mais aparecer no selfie do que de fato fazer a caridade, propriamente dita. Né? Então ele foi trazendo essas orientações para os seus discípulos. Tudo isso no Sermão da Montanha. Aí a oração em segredo, né? Olha, não adianta você ficar ali nas praças orando, falando que você é uma pessoa muito fiel, de muita fé e tal. Olha, se você realmente entra no teu quarto, faz a tua oração em segredo, ou seja, tenta entrar em si mesmo, no teu interior, na tua mente, no teu íntimo, vai buscar lá dentro, vai, como diz a música, vamos convidar Jesus a passear em lugares que a gente não consegue sozinho. Está lá no íntimo, sabe? Até dói se a gente começa a pensar, então tem que ir acompanhado com ele. Então ele pede para que na oração seja essa introspecção, sabe? Seja essa reflexão íntima. E não aquela coisa de querer aparecer, olha, como tinha as pessoas na época, faziam orações prolongadas na praça, né? Para que todos pudessem ouvir. Não, faz em segredo. Era uma maneira didática dele explicando para os discípulos, né? Muitos deles não entendiam, se trancava mesmo no quarto ali, caladinho, porque não podia. Não, ele estava falando, você entrar no teu compartimento íntimo, no teu coração, lá dentro, fazer a tua oração só você e o Pai, né? E aí ele fala, nesse momento, da verdadeira oração. É lá, em Mateus, nessa sequência didática, que Jesus ensina o Pai Nosso. Como devemos orar, Senhor? Né? Humberto de Campos, no livro Boa Nova, até fala que Pedro está lá meio inconformado, porque, poxa, conversou com a sogra, conversou com a esposa, e a esposa e a sogra ali na maior das boas vontades, disse, Mateus, você... Levi, né, que chama de Mateus, Levi, você está aí, é um dos primeiros discípulos do mestre e tal, e tem que trabalhar, pescar quase todo dia, aquele sacrifício. Enquanto isso, desculpe, Pedro, né,
a esposa e a sogra de Pedro falando, ó, Pedro, você está aí, é um dos primeiros discípulos de Jesus, né? Foi um dos primeiros convocados, e Mateus aí, rico, tem tudo, tem casa boa, né? Cobrador de imposto, faz, isso não está certo, vou falar com o mestre, pedir uma posição melhor, um aumento, alguma coisa, né? Não sei. Ela estava meio assim, né? E Pedro chegou lá e foi, Senhor, é porque eu é tão sacrificado a vida, será que se a gente pedir o Pai, será que o Pai atende? Eu queria saber, né? Me dirigir a Deus e pedir uma melhorazinha para a gente aqui, porque está complicado, né? E Jesus vai dizer uma coisa que me tocou muito forte no coração, né? Porque Jesus diz, olha, Pedro, já pensou se não tivesse as pessoas, né, que fossem os encarregados de pescar, né? Já pensou se todo mundo fosse cobrador de imposto? Quem ia pagar? Né? Já pensou se não tivesse o limpador da casa, o house clean, né? Como é que ia ser? Né? Então ele vai explicando que cada um tem o seu momento, a sua posição, então você tem que fazer bem aquilo que está ali no seu momento, desempenhar com amor, Então ele vai e Pedro diz, poxa Senhor, então me ensina como é que eu devo me dirigir a Deus, né? Ao Pai, e ele ensina a oração do Pai Nosso. Né? Isso, Humberto de Campos vai falando daquela maneira maravilhosa, né? O repórter do mundo espiritual, e que lá no Evangelho de Mateus está inserido no Sermão da Montanha. Né? Que um dos fundamentos da oração do Pai Nosso é você fazer, é a regra, de certa forma está a regra de ouro, né? Olha, se você não perdoar aquela pessoa que te ofendeu, como é que você está querendo ser perdoado? Né? Então você vê que o Pai Nosso tem toda aquela estrutura para no final perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mostrando, olha, existe uma condição. Se você quer o perdão, comece perdoando também. Porque Jesus falava com crianças, espíritos ainda infantis. Então ele estava mostrando, você quer ser perdoado, você quer ser amado, não tem como você obrigar as pessoas a fazer isso com você. Tente fazer isso com as pessoas que vai mudando a vibração, a condição. Isso é um grande ensinamento para nós. Se a gente passa a se comportar de uma forma dócil, na família, com os amigos, nas instituições que a gente pertence, com certeza as pessoas vão enxergar isso e vão começar a reverter a condição como nos trata também. Então, para perdoar, para ser perdoado, você tem que começar perdoando, certo? É sempre pedindo às pessoas que, olha, faça primeiro você, para depois você receber, né? E aí ele ia discursando sobre as coisas da época, tinha o jejum, né? As pessoas faziam jejum e mostravam, olha como eu estou sofrendo, como eu sou um fiel, sou um servidor, muito, né? Quantas vezes a gente também está passando por certos jejuns na vida, porque jejum aqui a gente está se referindo a certas dificuldades, certas privações, certos momentos da vida que a gente está passando por dificuldades. Isso é o que a gente deve entender por jejum, certo? Embora na época tinha, e até hoje ainda tem, né, aquele momento em que as pessoas passam a comer de forma mais regrada, né, se alimentando só com pão e água, e ali vai fazendo uma espécie de uma dieta para tentar, ao mesmo tempo, se elevar mais espiritualmente. Mas aqui devemos entender esse jejum como determinadas situações de privações da vida. E ele fala que quando a gente estiver passando por essas situações, a gente não deve se mostrar muito coitadinho, não. A gente deve ungir a cabeça, passar um óleozinho, um gel, né? Que ali quando ungia a cabeça é como se fosse passar um gelzinho e pentear direitinho, né? É porque na época não tinha o New Wave que o Gerval sempre usa, né? Era óleo de azeite mesmo, passa um pouquinho, penteia o cabelo, fica brilhoso. Se mostrar de forma alegre, de forma animada, e não ficar ali, ai, como eu sou um pobre coitado, estou passando por esse jejum da vida, essa dificuldade, para essa pessoa ter pena, vai atrapalhar ainda mais. Se o pessoal começar a sentir pena de você, vai lhe atrapalhar ainda mais, sabe? Então você que tem que reagir, você que tem que tentar, porque o que não tem remédio, não tem remédio. Então vai tentar pelo menos elevar a sua vibração e o padrão
também o padrão físico também começa a reagir, o corpo começa a reagir, a adquirir defesas, né, próprias, e aí vem os anticorpos começam a funcionar e as coisas vão melhorando, sabe? Então Jesus estava dando a dica, olha, vocês vão passar por muita dificuldade, mas não pode ficar dando uma de coitadinho, não. Isso aqui não é, olha, o cristão, o verdadeiro cristão, ele serve a Deus em pé, não é de joelho, é trabalhando, né? E aí ele vai fala do verdadeiro tesouro, né? Que as pessoas deveriam se preocupar, se esforçar em juntar tesouros aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não vai roubar. Claro que nós temos as nossas necessidades, a gente tem os nossos anseios, a gente tem os nossos objetivos na vida material. Mas ele sempre pede, olha, buscai primeiro o reino de Deus dentro de você, que o resto vai ser acrescentado. As suas necessidades vão ser supridas se você se preocupar, em primeiro lugar, em construir dentro de você esse reino, porque nós sabemos que o reino dos céus que Jesus pregava é a obra divina no coração do homem. É essa obra que nós estamos construindo diariamente, né? Frequentemente, tentando se conhecer as nossas dificuldades, as nossas mazelas, para trabalhar nisso aí. Se a gente não conhece, fica difícil, né? Lá na questão 919, né, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho responde que qual é o meio mais prático e eficiente que a gente pode utilizar, né? A maneira mais curtinha de chegar, desviando ali o caminho para ser uma pessoa melhor, vencer as dificuldades, né? E ele diz, olha, um sábio da antiguidade já vos disse, muito tempo atrás, que você tem que conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, né? E você conhecendo a si mesmo, você vai trabalhar aquilo que é preciso ser trabalhado. Pior é quando a gente não entende, quando a gente não se conhece, quando a gente está cometendo os mesmos erros e acha que está fazendo tudo direitinho. Aí não vai ter resultado positivo, né? Porque você não vai nem começar a trabalhar, né? E aí, o olho é a lâmpada do corpo, né? Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo vai estar são. A maneira como você vê o mundo, certo? Eu lembrei que também no livro Boa Nova, está lá, Levi, Mateus, né? Chega três pessoas lá, dizendo, olha, Mateus, eu queria prestar os meus serviços ao reino, eu queria ajudar e tudo mais. Eu até anotei aqui o nome deles, quer dizer, nem anotei, eu estava justamente aqui com o livro Boa Nova, Lissandro, Áquila e Pafos. Lissandro, Áquila e Pafos, né? Um aleijado, o outro era esmoléu, o outro era abandonado pela família e tudo mais, e queria servir ali, dar uma contribuição, qualquer que fosse, um trabalho. E aí Levi disse, o que é que vocês podem ajudar? Vocês não têm condição para isso. Você, Lisandro, um aleijado, você, Pafos, foi abandonado pela família, não tem condição. E eles saíram ali de cabeça baixa, triste, isolado, mas ficaram sabendo que nesse final de semana, domingo de manhã, ia ter uma palestra na montanha, de um tal de Jesus. Aí eles, vamos assistir? Vamos. Foram os três assistir. E aí qual foi a introdução da palestra? Bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, bem-aventurados os mansos, né? Os pobres em espírito, bem-aventurados os que... Então, eles saíram renovados. A palavra de Jesus deu a eles uma esperança. E Jesus chega para Levi, e Levi fala, olha, antes mesmo do sermão da montanha, né? Porque aquele sermão foi mais para Levi do que para os três. Porque Levi ficou assistindo o sermão de cabeça baixa, olhando para os três lá, os três vibrando no sermão da montanha, e Levi meio assim envergonhado. Porque Levi chegou para Jesus, olha, Jesus, eles três queriam aí servir, mas o que é que eles podem fazer, né? E Jesus, olha, Levi, se a gente for contar só com os vencedores, pode esquecer. A gente tem que contar com os vencidos da terra. Esses vão ter o coração preparado para ajudar. Quantos de nós nos chega na casa espírita pela dor? E quantos de nós, quando não tem a dor, não está muito preocupado em crescer espiritualmente? Porque não está tendo tempo para pensar,
né? Então aqui, como diz aqui, o mal, às vezes é o remédio, no evangelho de hoje, né? Então, Jesus vai falar aquilo ali para Levi, e Jesus, naquele mesmo dia, vai lá, no outro dia, se eu não me engano, vai e faz o sermão da montanha. Acredito que Jesus falou aquilo mais para Levi do que para os 3 coitados lá que estavam, né? E Levi ficou assim, meio encabulado, já ficou pensando, mas quem chegar aqui oferecendo, a gente vai aceitar qualquer um, né? Mas é por isso, né? E aí também lá no Sermão do Monte ele fala de Deus e do dinheiro. Olha, não dá para você servir a Deus e a Mamon. Ou você serve a um, ou serve a outro. Porque se você vai ser fiel a um, você vai odiar o outro. Se você vai odiar um, você vai ser fiel ao outro. Então, Mamon era o Deus lá da fertilidade, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, né? É aquele que vai te ensinar como você vai multiplicar o seu dinheiro e fazer o empreendedorismo e tudo mais e tal. Mas as pessoas naquela época estavam mais preocupadas assim, poxa, se eu for me preocupar muito com essa questão de ganhar dinheiro e ficar rico, eu vou esquecer do meu espiritual. E já sabendo desse problema, Jesus falava, via a situação, né? Poxa, aí não dá, você serve a um ou a outro. Porque como ele mesmo disse, olha, quem quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Ele não pediu para pegar a BMW e seguir ele. A cruz é um sinônimo de muitas vezes de sofrimento, sacrifício. E já sabendo daquilo, ele alertou logo, olha, para ser meu discípulo, às vezes a cruz é um pouquinho pesada, mas de vez em quando eu te ajudo a carregar, né? Porque todos nós temos a nossa cruz, não se engane, né? E aí, abandonar-se à providência. Aí é onde entra a questão dos lírios, né? Olha, nem Salomão conseguiu se vestir tão lindamente quanto um lírio, com toda a riqueza que Salomão tinha. E olha, esse lírio nasce hoje no campo, amanhã vai ser queimado. Ele seca e é jogado lá na fogueira. E se Deus consegue vestir a erva do campo de uma forma tão bonita, por que não vai vestir o ser humano? E aqui ele não está falando de roupa material não, gente. Ele está falando do nosso corpo espiritual, da nossa indumentária nupcial, do nosso perispírito, que é um preparo, que nós estamos aqui fazendo esse preparo dessa indumentária, para que a gente possa cada vez mais ir aprimorando, se crescendo e poder participar desse banquete magnífico, né? E dando sequência ele fala, não julgue, não, falando para o seu discípulo, tenha cuidado, não adianta você olhar para a pessoa e julgar só porque ele foi um cobrador de imposto, só porque ela foi uma pessoa que estava se prostituindo ou prostituída. Não julgue. A gente vê que Pedro ficou incomodado, né? Mais uma vez Humberto de Campos falando, que Pedro ficou incomodado com a proximidade que Jesus tinha com Maria Madalena. Isso não está certo, Senhor. Não é muito legal, tá? Uma mulher. Pedro, veja, você não pode ter esse tipo de comportamento, esse tipo de preconceito, né? Então, naquele tempo, Jesus já estava incentivando, não vá julgar as aparências. Quando Jesus está lá no poço conversando com a mulher samaritana, os discípulos, poxa, o mestre já está pensando em casar? É porque era o ponto de encontro dos relacionamentos, era o poço, né? Aqui, lá no interior do Ceará eram as pracinhas, né? Não sei, lá no Brasil geralmente, né? Eram as pracinhas, lá na época de Jesus era o poço. Então Jesus está lá conversando com a mulher samaritana no poço, o pessoal já fica, poxa, o mestre já está querendo arrumar um casamento para ele. E não era, ele estava conversando ali, estava doutrinando, estava evangelizando aquela mulher, né? Então, o não julgar é importante. Se você quer ser um discípulo, você tem que ter essa questão do não preconceito, gente. Preconceito está tão falado ultimamente, né? Para tudo que a gente olha tem preconceito de todo jeito, mas se você quer servir a Jesus, se você quer ser um discípulo, você tem que ter muito cuidado com preconceito, certo? Porque se você olhar para Jesus, olha, Jesus era um cara que se fosse hoje, ele estava em maus lençóis. Porque, veja bem, naquela época, só fazendo aqui uma recapitulação,
Naquela época, a turma lá de Jesus, os israelitas, né, detestava samaritano. Samaritano, para eles, é como se fosse a ralé. Era aquele povo que não valia nada. No entanto, Jesus vai quem se relaciona mais com os samaritanos. Poxa, mas não colabora, né, também? Né? Vai lá, conta a parábola do bom samaritano. Aí o cara fica tiririca lá, o homem da lei fica, poxa, mas não dá para botar o bom israelita, tem que ser o bom samaritano. Está lá conversando com a mulher samaritana. Né? Então está sempre ali transgredindo um pouco, né? O pessoal diz assim, poxa, mas o certo é aqui, Senhor, o Senhor vai para ali. Está sempre conversando com as prostitutas, as mulheres, né, que estavam lá sofridas. Está sempre conversando com os cobradores de impostos, os mais odiados daquela época, né? Hoje não, o pessoal até que gosta de pagar imposto, mas naquela época, gente, era complicado, né? Então, ele estava sempre assim, olha, o que é que ele quer nos dizer com isso? Esses ensinamentos? Que não dá para você ter preconceito para trabalhar para Jesus. Se você tiver preconceito, esquece. Você não vai fazer um bom trabalho. Não vai. Não vai servir? Vai, mas vai ter que se adequar. Vai ter que estudar o Sermão da Montanha. Né? Então, não profanar as coisas santas. Tem hora que não adianta também você querer jogar pérolas a porcos ou coisas santas aos cachorrinhos. Não, você tem que saber também a hora, o momento, né? E tentar fazer com que aquele porquinho deixe de ser porquinho. Para você, quando der as pérolas do evangelho para ele saber usufruir daquelas pérolas, né? Então, tem aquele momento também que não adianta, né? Você vai tentar falar de acordo com a compreensão e o entendimento de cada um, né? A eficácia da oração, pedis e será dado, né? Quanto eles iriam precisar se apegar à fé e à oração, eles precisariam muito desse momento, de elevar o seu pensamento a Deus, de dar aquele mergulho no seu próprio quarto, né? No seu interior, de buscar as forças que iriam ser precisas também, essa renovação de energia para o trabalho. Né? A regra de ouro, você não fazer ao próximo que não queiram que façam com você, certo? E não julgar está inserido aí. Você não julga porque você corre o risco de um dia ser julgado pelo mesmo critério, não é? E aí vai, os dois caminhos. Olha, gente, tá certo, tem caminhos aqui que a porta é larga, mas o caminho que leva a essa construção do reino interior, a portinha é estreita, é pequenininha, certo? Falando que vai ter muitas, na vida, no cotidiano, vai ter muitas dessas situações em que você vai ser convidado, as multidões vai tentar estar o tempo todo te tirando do caminho e te oferecendo uma porta muito mais larga para você. Geralmente é as multidões que fazem isso, certo? Lá na parábola do cego, quando ele levanta e grita, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, o pessoal cala a boca, está atrapalhando. As multidões pedem para ele parar de gritar, mas ele não para, sabe? Porque na hora que você tenta sair daquela condição vibratória, sempre chega aquelas pessoas que mandam aqueles videozinhos assim meio sem graça, né? Pra gente, mas acontece. Né? Vamos lá, os falsos profetas, olha gente, o que tem de falso profeta hoje, né? Tem demais, se veste como peles de ovelhas, mas estão disfarçados, né? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas são lobos vorazes. Então ele estava dando aquelas instruções que realmente ele precisava, né? E os verdadeiros discípulos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz segundo fulano de tal, não, está seguindo, sabe? Então nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim todo aquele que praticar, aquele que põe em ação. Então a prática é fundamental, sabe?
Mas quase o tempo todo foi tomado só no Sermão da Montanha, porque é muito grande. E a gente precisava dar assim, essa explanação do quanto é belo o Sermão da Montanha, quantos ensinamentos, né? A gente acha que, a gente fica naquela impressão de que o Sermão da Montanha é só as bem-aventuranças. Mas não, o Sermão da Montanha tem tudo isso. E os lírios, né? Os lírios, como eu disse, é você se entregar à providência divina. É a fé em Deus. Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um côvado à duração da sua vida? Aqui está falando um pouco da ansiedade, né? Não adianta se você se preocupar, vai mudar alguma coisa? Não vai. Então é melhor a ação no bem, fazer as coisas como elas devem ser feitas. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Porque você fica tentando fazer hoje, preocupado com amanhã. Você não vai fazer o hoje bem. Porque sua cabeça está no amanhã. Né? Então aqui ele está falando de fato da providência. Né? O vosso Pai Celeste, que sabe que tendes necessidades de todas essas coisas, né, vai nos favorecer, porque Deus sabe todas as nossas necessidades para uma vida melhor, para o verdadeiro objetivo da nossa vida, que é o crescimento espiritual. Então nós já temos tudo o que necessitamos e vamos passar por tudo o que precisamos passar para esse melhoramento. Buscar em primeiro lugar, portanto, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentado. Acrescentado, não era necessário, mas ele acrescenta ainda mais. Ainda assim acrescenta. Não vos preocupei, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Então, se a gente fizer uma reflexão da nossa vida mesmo, quantas vezes no passado a gente se preocupou tanto com uma situação e nem foi daquele jeito? E nem aconteceu, não é? Mas a gente perdeu, né, um bocadinho dos cabelos, né? Alguns ficaram brancos, né? Por quê? Porque a gente se preocupa muito e não vai resultar em muita coisa, né? Então, esse olhai os lírios do campo, esse convite à fé em Deus, né? A confiança em Deus e na providência divina é a fé no futuro. Fé no futuro e um sentido para a vida da gente. Porque a nossa vida tem um sentido. O que a gente precisa é entender e trabalhar nesse sentido. Porque quando a gente não está trabalhando no sentido da nossa vida, a gente não está satisfeito. E não sabe nem porquê. Sabe? E não sabe nem porquê. Aí na questão 115 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Todos. Deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição. A todos nós, sem exceção, desde da nossa criação até hoje, a cada encarnação, nos é dada uma missão. Qual o objetivo dessa missão? O objetivo de esclarecer e fazermos chegar progressivamente à perfeição. Esse é o objetivo da nossa missão. Certo? Pelo conhecimento da verdade e para nos aproximar de Deus. Nós estamos aqui tentando fazer aquela comunhão indescritível que Jesus tem com o Criador. Um dia nós teremos também. Um dia todos nós seremos anjos, diz a música, né? Sim, seremos. Não somos ainda, mas estamos no meio do caminho, como diz outra música também, né? Já chegamos até aqui no hominal, estamos aí rumo ao angelical. Então, quando você desvia dessa missão, aí você começa a ficar insatisfeito. Aquilo que muitos chamam de infelicidade. É não saber essa missão na sua vida, certo?
Nós somos seres em busca de um sentido para a vida. Quando a gente não entende o sentido da nossa vida, dessa encarnação, e podem ter certeza, no fundo, na nossa consciência, a gente tem essa informação. A gente pode lutar com ela, mas a gente tem. Deus não deixa ninguém desprovido dessa informação, certo? E eu tinha um outro estudo que eu fiz um tempo atrás, falando sobre esse senhor aqui, Viktor Frankl, que ele fala muito sobre isso, sobre o sentido que a gente tem na vida, certo? E esse senhor, ele passou uma situação bem complicada, porque ele foi um médico, né? Um médico neuropsiquiatra austríaco, mas ele foi, na época do nazismo, ele foi preso nos campos de concentração, passou anos. Ele fazia uma pesquisa em cima disso. E ele continuou a pesquisa dele dentro do campo de concentração. Passou anos e anos, se eu não me engano foi vários anos, eu não sei ao certo, mas ele passou muitos anos preso no campo de concentração e ele observou as pessoas no campo de concentração e observou aquelas que tinham um objetivo, tinham uma esperança na vida, aqueles que queriam, não, quando eu sair daqui eu tenho um livro para escrever, o outro, não, eu tenho um projeto nisso aqui. Essas pessoas não tinham doenças, elas conseguiam resistir a situações calamitosas no campo de concentração. E eram essas pessoas que sobreviviam. Os que não tinham sentido na vida, eles morriam rápido, pegavam logo uma doença e morriam. Então, em cima disso, ele criou essa logoterapia, né, que é fundamentada na busca do sentido para a vida. É muito interessante. Né? Então, quando você sabe, né, nós somos, ele dizia, somos seres indivisíveis e únicos, e se não fizermos o que nos cabe no mundo, o vazio existencial virá, nos alertando que estamos errando o alvo. Então, muitas vezes o vazio existencial é justamente isso, é um alerta dizendo, você não está no caminho certo. Você está, como falamos sexta-feira, à beira do caminho, igual o cego de Jericó, sentado à beira do caminho. Ele teve que levantar, gritar por Jesus, e Jesus não vai até ele não, Jesus chama, venha. Ele larga a capa e volta para o caminho. É mais ou menos o que essa cegueira espiritual que nos impede a ver o sentido que cada um de nós tem para as nossas vidas. E quando a gente volta, entra nesse sentido, nesse caminho, a gente começa a ter uma satisfação na vida. O ser humano é quem decide, independente das circunstâncias e a consequência que rege a orientação do sentido. E lá na questão 621 diz o seguinte, onde está escrito? Onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Se a gente analisar, se a gente estudar a nossa consciência, a gente vai chegar nessa missão que todos nós temos. Seja ela qual for, certo? Cada um tem a sua. E aí o Victor dizia também que o equilíbrio acomoda. Quando está tudo bom na sua vida, tudo direitinho, está tudo pianinho, você se acomoda. Certo? Você se acomoda. E aí, mais uma vez, a gente vai encontrar na questão 783, dizendo o seguinte, olha, Livro dos Espíritos, viu, gente? As inscrições já estão abertas, né? Convido a todo mundo que esteja interessado, é muito bom esse curso, viu? Fantástico. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? É sempre essa marchazinha progressiva e lenta? Então, o que ele fala aqui? Ó? Há o progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas. Mas, quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, quando o povo está muito acomodado, está tudo bonitinho, né? Mas não progride, as coisas começam a ir mais para o lado material do que espiritual. Aí a providência divina
de uma certa forma, provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral. Físico ou moral, que faz com que você continue o progresso, porque senão você fica acomodado. Então, esses males, esses reverses que acontecem na vida de vez em quando, é só para nos tirar da acomodação. A gente está um pouquinho acomodado. Aí vem, opa, é uma bênção. Olha como Deus é misericordioso, né? É uma bênção na vida da gente. Então, se o Evangelho hoje diz, né, o mal é o remédio, né? Voltar o olhar para o céu. Nós temos que tentar, mesmo na situação difícil, voltar o nosso olhar para o céu, olhar as aves do céu, os lírios dos campos, né? Para que a gente saia dessa acomodação que o conforto às vezes nos causa, sabe? O conforto às vezes nos causa essa acomodação, certo, gente? Mas não se preocupe, basta inscrever-se no curso do Livro dos Espíritos e passar a ser trabalhador do ser, que no instante você sai da acomodação, porque começam os problemas a chegar, as dificuldades, aí você começa a ficar esperto, né, Lincoln? Não tem segredo, gente. Mas olha, basicamente era isso que a gente queria propor no estudo de hoje. E aí eu não podia deixar de fazer essa explanação do Sermão da Montanha, que é tão bonito, tão maravilhoso. Depois a gente pode ir em cada um desses trechinhos com mais profundidade. E hoje a gente tenta chamar o olhar de todos nós para a beleza que está em nossas vidas, como os lírios, e que a gente está naquela cegueira, na inércia, na acomodação e não consegue enxergar a beleza que Deus nos mostra o tempo todo, sabe, gente? Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Divino Mestre, e agradecer por essa manhã de domingo, por estarmos aqui todos reunidos nesse sentimento fraterno de amizade, de amor, de muita paz, e pedir que Ele possa sempre nos orientar, que Ele possa estar nos ajudando a carregar a nossa cruz nas nossas dificuldades e que não permita, Senhor, que nós nos acomodemos. Fazer com que a gente possa estar sempre direcionando os nossos olhares para as aves dos céus, para os lírios do campo, para a beleza infinita que está ao nosso redor. Muito obrigado e que assim seja.